Teve cobrança do presidente em cima do Felipe Luiz, em cima do elenco, em cima do Flamengo, rapaziada. Parece que a batata tá assando pro lado do Felipe Luiz aí, rapaziada. E os rivais já começaram a notificar, já começaram a olhar ali, já começaram a bisoiar. Já estão até com medo de nova contratação para treineiro do Flamengo. Isso mesmo, argentino, multicampeão, Gadiardo, pode pintar no Flamengo. Tudo isso você vai ver no vídeo de hoje. Vamos ver aqui os rivais se debruçando malucos com essa nova possibilidade. E também falando acerca do acontecimento no CT do Flamengo. Então é isso. Se você gosta de vídeo de Flamengo, já deixa o seu like, inscreva-se no canal. E se você quiser continuar recebendo esse conteúdo, é muito simples, é muito fácil. Se inscreve no canal, quando sair vídeo novo, você vai ser notificado. Então é isso, tem mais relações, vamos ver aí, rapaziada. Lá no canal do Mauro César, que teve uma reunião lá no Flamengo. Uma reunião presencial, o que não é de praxe acontecer, o que costuma acontecer é uma reunião online. O Mauro César pontuou. Essas reuniões periódicas, elas são feitas de forma online, entre o BAP, José Boto e o técnico Felipe Luiz. Só que dessa vez a reunião ela foi presencial. E incluiu também o elenco, os jogadores. E teve alguns momentos em que a mensagem ela foi ecoada ali de maneira mais enérgica. Não, assim, alguns veículos aí de comunicação trouxeram ali que, né, parece que tinha acontecido um apocalipse. Lá no Ninho do Urubu, parece que o BAP tinha subido na cadeira, jogado mesa pra cima, dedo na cara. Parece que, assim, tinha sido uma parada maluca, surreal, assim. Uma cobrança, loucura. Mas não. Foi uma reunião que acontece de praxe, feita de forma presencial, que teve momentos ali de uma mensagem mais forte da presidência do Flamengo, deixando explícito de que houve muitos investimentos na equipe. E de que a expectativa para um ano melhor, com a manutenção técnica, com a manutenção de jogadores, com a chegada de reforços, tudo isso culmine em um planejamento esportivo, em uma postura competitiva, com muita resiliência, atenção, dedicação e vontade. Então o papo lá foi esse. Foi uma reunião sem alterar tom de voz, mas sim de forma mais enérgica, em um tom ali para que todo mundo entenda de que, meu amigo, foi colocado dinheiro aqui, tem estrutura, tem tudo. Tem tudo para trabalhar. Todas as condições, todas as ferramentas. Tudo que às vezes outros clubes têm de muleta para dar desculpa para um desempenho ruim, o Flamengo tem para justificar bons desempenhos. E essa, meus amigos, eu sinto que é uma parada diferente, sabia? Entre a diretoria do Flamengo e a diretoria do Palmeiras, até mesmo quando era outra gestão do Flamengo, era a gestão Rodolfo Landim, eu sinto que o Flamengo ele é mais enérgico na cobrança. Que o Flamengo, assim, começou o ano meio ruim, meio desajustado, a tolerância lá é baixa. Os caras já, vamos fazer uma reunião aí, reúne todo mundo, galera, vamos acordar pra vida, fizemos investimento, fizemos isso, fizemos aquilo. E parece que a gente ficou basicamente 2 temporadas no Palmeiras, né, pessoal? Sem conquistar muita coisa, com a presidente meio que passando pano. Porque foi isso. Foi isso. Segundo matéria do UOL, foi lá no CT, em reunião com o Felipe Luiz e o José Boto, e fez umas avaliações em tom de cobrança, né? Fez reunião com o jogador também e tal. E, cara, e não podia ser diferente, né? Ele entende que com tanto investimento que o Flamengo fez, não podia ter um começo tão ruim aí. Apesar de que teve também uma avaliação de que por que foi tão ruim esse começo. E aí a principal ponto foi a questão física, né? O Flamengo entrou mais tarde de férias, né, voltou cedo, não deu tempo de fazer uma pré-temporada direito, já entraram jogando, principalmente depois do Carioca não ter começado bem com o Sub-20, teve que obrigar os jogadores a entrar em campo antes do planejamento, né? O planejamento já estava apertado, imagina entrar antes ainda. Então essa foi a avaliação da questão física. Alguns jogadores recuperam primeiro, outros demoram um pouco mais, né? Foi que o Felipe Luiz andou declarando também, né, cara? Então, o BAP se encontrou com os jogadores no diagnóstico interno feito entre o departamento de futebol e o BAP, há alguns pontos que foram colocados como motivo da crise técnica, né? Que é a questão física mesmo, que eu acabei de falar, né? Os jogadores têm níveis diferentes de preparo, né? Que foi dito pelo Felipe Luiz, né? Publicamente, e a dificuldade de recuperação com um jogo atrás do outro. Então, mas cara, se for pensar nesse ponto, vários times estão na mesma situação, né? Vários times.
Claro, o Flamengo foi o mais prejudicado, foi o que voltou mais tarde. Essa que é a verdade. Mas a diferença de tempo, às vezes, do Flamengo para o outro, não foi tão grande assim, né? Então, por isso que a galera acontece, a galera critica, né? Acha que não é só questão física, acha que é uma questão de atitude também de jogadores, a gente sente isso, né? Que alguns jogadores parece que não estão com aquela vontade toda, né? É diferente do que aconteceu no jogo contra o Madureira, já foi melhor, né? Mas a galera exige que seja melhor sempre, né? Porque o elenco é muito caro, o elenco é bem pago, tem estrutura pra caramba, né? As pessoas esperam muito do Flamengo. E aí tem até o comentário do Felipe Luiz da questão da pressão que existe no Flamengo, né? É absurdo, não existe lugar nenhum do mundo, talvez no Real Madrid, né? E ele fala que o grande problema não são as críticas, mas sim quando ganha, quando o time tá bem, eleva o time num pedestal tão alto que fica, quando cai muito longe, cara. É um comentário interessante que ele fez, cara. É uma avaliação bem estranha, né? Porque realmente, se você pensar bem, é isso, ó. Rapaziada, e essa história aí do Gadiardo ter saído do seu atual clube, se eu não me engano ele tava no River Plate, ter saído do River pra vir pro Flamengo, hein, rapaziada? Os rivais já estão de olho já e já estão até falando que aposta com quem quiser que esse é o próximo técnico do Flamengo. Vamos conferir aqui. No Flamengo, que eu acho que vai acontecer. O Galhardo anuncia a saída dele do River, anuncia a saída dele. Se o Flamengo não ganhar, o Galhardo é o próximo técnico e eu posso apostar com qualquer um da live e fazer uma brincadeira aí de sorteio de 10 camisas do Palmeiras. O Galhardo vai treinar o Flamengo. É o que eu acho. Eu acho. Essas coisas não são coincidências no futebol. O Galhardo sim estava pressionado, perdeu mais um jogo pro Vélez. Eu não sei se chegou a perder, mas estava perdendo o jogo. Fora de casa o jogo. E ele anunciou aí a saída. Então tá aqui a matéria. Vamos juntar toda a pauta, pessoal, para vocês entenderem o que vai ser a live. O técnico Marcelo Galhardo anunciou a saída na segunda, que deixará o comando do River Plate. O clube usou as redes sociais para informar a saída do treinador após a partida de quinta-feira contra o Banfield, pela 7ª... Mas não foi. Foi Vélez, não foi a última partida? Tá errado isso aqui, não tá, não? É a próxima partida, eu acho, Fer. É a próxima partida. Vai jogar a última partida, que é contra o Banfield. Ah, tá. Ele ainda comanda contra o Banfield, depois ele sai. Tá bom. É isso aí. Aí assim, ó, vou tentar ser breve para que não me inunde de emoção e a dor que significa anunciar na quinta-feira que será o meu último jogo, é realmente isso. Apesar das palavras de agradecimento, principalmente para o enorme clube e sua gente, né, por seu amor incondicional. Cara, o Galhardo simboliza lá no River, é quase igual ao Abel. Quase igual. A diferença é que não ganhou tanto quanto o Abel, né, mas assim, a história dele como jogador, como vencedor, então... De fato, o Alexandre lembra do Mesa 42, e aí só para juntar as questões aqui, tá, pessoal? Eu acho péssimo pra gente, né? Eu acho que se o Flamengo fechar com ele, é péssimo. É péssimo, porque é um treinador que sabe comandar clubes com dinheiro, né? Pegou um Al-Ittihad e não entregou tudo aquilo que imaginava, mas também o Al-Ittihad não era o melhor elenco lá do mundo árabe, né? A declaração do capitão do Atlético de Madrid, entrevista à TNT Esportes. Olha só. Atlético, más de uno que están en Brasil vestiendo la camisa de Flamengo, siendo entrenador de Flamengo, seguro acompañando el partido. El final del año pasado ha visitado Felipe. ¿Cómo llevas la relación con él? Y me imagino que puedas seguir un poquito de su trayectoria ahí, ¿no? Bueno, y orgulloso de lo que está haciendo y cómo está. Orgulhoso do que está fazendo e de como está trabalhando. O capitão do Atlético de Madrid, sempre que ele conquista algum título, ou quando vem aqui em Madrid, a gente se encontra. A verdade é que me surpreendeu muito que ele tenha se tornado treinador esse ano, e principalmente pela forma como está fazendo. Um grande trabalho, fico muito feliz por ele e pela família dele. É um cara de quem eu gosto muito, me diverti bastante jogando futebol com ele, desejo tudo do melhor, que fique muitos anos no Flamengo e quem sabe um dia ele possa estar no Atlético de Madrid, desejo o melhor para ele, gosto muito dele. E tomara que continue com essa trajetória tão grande que tem, e deixando claro que tem aí o desejo de ver o Felipe Luiz à frente do Atlético de Madrid. O capitão não ficou com medo do Simeone barrar ele não, rapaz. Tem moral lá, né? Tem moral lá, mas, pô, o capitão meteu essa. O capitão do Atlético de Madrid, deixando claro com a amizade do Felipe com todos lá, e da amizade com ele, da torcida que todos têm pelo Felipe aqui no Flamengo, mas deixa claro que quando o Simeone sair, eles, os jogadores, querem o Felipe Luiz de treinador lá. O capitão mandou essa. Agora,
ele deixa claro, né, que ele fique ainda mais um tempo no Flamengo, até porque o Felipe, eu já falei, precisa cumprir 3 anos de futebol brasileiro como técnico, para só depois ele ir para a Europa realizar o sonho dele, que eu acho normal, não vejo motivo para crítica com relação a isso, é um sonho do cara, como muito jogador tem sonho de ir para a Europa. Ele tem essa ligação lá com o Atlético de Madrid, e acaba que o Felipe Luiz deve acabar realmente sendo o técnico do Atlético de Madrid quando acabar sua trajetória no Flamengo, mas ainda tem aí 1 ano e tanto de contrato, né? Assinou 2 anos com o Flamengo, 1 ano e tanto de contrato. O Léo Flanático mandou aqui, primeiro vai ganhar muitos títulos aqui, tá? Aí tem, cara, é o que eu tô falando pra vocês, o que aparece de torcedor pode levar o Caio de Melo, o Hudson Negreiros, traz o Simeone e manda o Felipe Luiz, não aguento mais todo jogo, novas escalações. Ninguém aguenta mais isso. Isso o amigo não vai falar, né? O capitão lá do Atlético de Madrid não vai falar. Aí o pessoal quiser, leva ele agora, já pode, já deveria ter ido, não vai fazer falta. O Paulo Miranda aqui, que Deus te ouça rápido e tire do Flamengo, vocês vão se arrepender, velho. Por mais que eu tenha muitas críticas aí com relação às escolhas do Felipe, vocês vão se arrepender. Tenho certeza, cara, tenho certeza. Ele ainda vai conseguir recuperar esse time aí. Tem alguns defeitos, tem culpa de jogador também nessa parada, mas todo mundo já aprendeu a jogar contra os esquemas dele, o Marcos SZ F7. Ele sabe disso, tá? Ele tá ligado nisso e ele sabe que precisa melhorar. E aí, rapaziada, o que é que vocês acharam aí da postura do presidente do Flamengo de ir lá fazer uma reunião, né, de uma forma um pouco mais severa, né, mais cobrança? E o que é que vocês estão achando do novo reforço, novo reforço não, na verdade, a nova possibilidade do Flamengo para o treinador, né? Se as coisas começarem a desandar, o Felipe Luiz não começar a desempenhar, tem a chance, é uma opção. Na verdade, não é a chance, tem o Gadiardo hoje é uma opção no mercado e foi uma tentativa não lembro agora quando foi, mas foi um tempo atrás. O Gadiardo foi uma opção, uma tentativa que foi frustrada por causa dos altos salários e tudo mais, mas hoje o Flamengo com o poder aquisitivo que tem, pode pagar o salário muito bem, um bom salário pro Gadiardo, né? E creio eu que, tipo assim, o Felipe Luiz é muito bom, mas o Felipe Luiz começou agora, o Gadiardo já tem experiência, cara rodado, acostumado, vencedor, tá ligado? Acostumado, então eu acho que ele casaria perfeitamente com esse elenco do Flamengo, ele sabe gerir bons elencos, fez um excelente trabalho lá na Argentina, tudo bem que saiu agora, mas isso aí acontece em todo lugar, nem sempre os desempenhos vão ser da forma que a gente espera, né? Mas então é isso, rapaziada, vamos comentar aqui nos comentários, diga aí nos comentários qual a sua opinião sobre a postura do presidente e também sobre a possibilidade de mercado do Gadiardo no Flamengo. Então é isso, rapaziada, até o próximo vídeo, valeu! Só quem é flamenguista de verdade vai se inscrever, hein?